Boa. Ok. Vai esperar mais gente? Não, pode pensar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Aninha. A gente vai começar um treinamento aqui sobre apropriações. A gente vai falar um pouquinho sobre apropriações, para a gente entrar na análise de estouro e na análise de economia. Esses são os tópicos. Falei agora. Apropriações. Apropriações nas linhas corretas. Quando a gente fala de apropriação na linha correta, a gente tem apropriações em solicitações de compras e apropriações de contratos, que é feito pela obra. Solicitação de compra, você vai apropriar o material que você precisa, de acordo com as linhas de save. E apropriações de contrato, o contrato já vai vir basicamente fechado do comercial, que é o que está acontecendo hoje. A gente já tem um pré-fechamento de contrato e já tem as linhas corretas de escopo fechado para a gente já subir no CIEND e já fazer esse lançamento de contrato. Quando a gente fala de apropriações nas linhas corretas, a gente quer falar sobre o quê? Sobre insumos, civil na civil, elétrica na elétrica, prego no prego, tem que ser o insumo correto. Se tiver qualquer coisa divergente disso, a gente precisa de uma análise mais aprofundada. Na questão dos insumos, eu preciso comprar um material de civil. Preciso comprar areia eu vou vincular no insumo areia. Se eu precisar utilizar um outro insumo, não tem como, a gente tem que fazer uma ficha de estouro, que é o que entra no próximo slide, que a gente vai falar um pouquinho. Serviços coerentes com as linhas do SAVE. A gente já tem um pré-contrato fechado, então a gente tem que apropriar o serviço de acordo com o que já foi fechado do comercial. Qualquer coisa diferente disso é estouro e não tem apropriação. O Matheus quer falar um pouquinho aqui? Só um ponto aí, né? A curva A, hoje a gente tem a maior parte dos contratos aí, os principais contratos fechados desde a etapa comercial, a gente vai com os preços deles, então isso facilita bastante a apropriação dos contratos. Porém, a gente não vai ter todos os contratos fechados no comercial. A obra vai continuar fechando contratos, então é importante que no momento que a gente envia a apropriação para o pessoal de suprimentos fazer o lançamento do contrato no CIEND, essa apropriação ela esteja de acordo com o serviço que aquele fornecedor vai executar. Então, uma vez que a gente tem um serviço de contrapiso lá na linha do CIEND, e o fornecedor vai fazer contrapiso, ela tem que estar o valor apropriado naquela linha, até porque é dessa forma que a gente vai fazer a medição do fornecedor depois, fazer a liberação de qualquer tipo de medição para ele. O Pablo está falando também. Ana, oi, tudo bem? Boa tarde, gente. Só pontuar, porque a Ana falou análise de prejuízo, mas não é só a questão do prejuízo em si, é uma análise geral do que você está fazendo, qual que é o seu escopo, qual que é o insumo que você precisa e o que foi considerado pelo comercial. Porque às vezes você está pensando numa coisa, mas o comercial considerou outra. Hoje em dia a gente está muito próximo, então, por exemplo, no Sonda eu falo o tempo todo, Cunha. Então, às vezes tem uma perspectiva do comercial que a gente não está considerando. Então, é bem importante essa análise para a gente entender o escopo e o que tem que ser executado. Hoje, o comercial ele já está preparando a planilha para vir com o mínimo de linhas genéricas. Então, a gente já tem uma apropriação o mais correta possível. O que sobe no saving é o que já está ok no comercial. A gente faz um tratamento dessa planilha antes, verifica o que é uma linha genérica onde pode um serviço de piso, onde vai entrar argamassa, onde vai entrar cimento, onde vai entrar areia, a gente já deixa o mais correto possível para a gente fazer uma apropriação o mais próximo do que a gente vai precisar em obra. Na questão de serviços, não, já vou passar para a compra macro, porque também vai entrar na questão dos materiais. O que a gente está com um prospecto hoje na GPE de compras macros. A gente quer fazer o quê? Compra de cimento, compra de areia, compra de materiais da obra toda num pedido macro,
onde a gente consiga uma negociação, beleza, consiga mais desconto, e a gente vai controlando essas entregas com entregas parciais, que já é o caso do que está acontecendo no Sonda, que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho, e conseguiu fazer também uma economia aí nessa questão de materiais. E esse pedido macro é só para material de responsabilidade da GPE. Agora, material de responsabilidade do empreiteiro, a gente tem um fluxo de faturamento para seguir, que é o fluxo de faturamento direto. A gente precisa validar esse material antes com a obra, então a gente tem que seguir. O fornecedor monta o orçamento dele, a obra analisa de acordo com o escopo contratado, e depois passa para os suprimentos por e-mail, solicitando de acordo para desconto no contrato do empreiteiro, para a gente seguir com o fluxo de processo de faturamento direto. Esse material, ele precisa ser validado pela obra, não pode ser enviado diretamente para os suprimentos, porque a gente tem que acompanhar esse escopo de perto, para não passar nenhum material a mais ou material divergente do que a gente precisa em obra. Tem que ter essa conferência da obra também. Tem que estar todo mundo alinhado e a gente seguir o processo correto, porque pode acontecer de comprar algum material errado. Por isso que a gente tem que validar com a obra sempre. Quer falar alguma coisa, Matheus, sobre esse fluxo? É isso. Tá tranquilo. Agora a gente vai passar para análise de prejuízo. Só vai passar aqui por cima do processo, que é o processo que já está acontecendo, acho que já todo mundo já entendeu bem o processo. Só dá uma passada aqui por cima. Análise de estouro. A gente vai identificar a tipologia do prejuízo. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado maior quando a gente for preencher a ficha de estouro. A gente tem que identificar a causa raiz. Por quê? Depois a gente vai fazer uma análise no final da obra, com todas essas causas raiz, para a gente conseguir melhorar cada vez mais. Às vezes é um erro ali no orçamento SEIO, às vezes é um erro da obra, então a gente precisa dessa análise o mais detalhado possível para a gente fazer esse levantamento depois e conseguir melhorar cada vez mais. A ideia em cima disso, o principal, é a gente ter lições aprendidas que a gente faz ao fim de cada projeto, cada vez melhor, né? Que a gente realmente consiga aprender com cada obra que a gente está executando, que a gente melhore nos próximos orçamentos, nas próximas execuções, nas próximas compras, aprendendo com os erros e também com as economias, que é o próximo que a gente vai mostrar aí também. E até um ponto aí que é sempre bom lembrar, na análise do estouro que a gente fala, quando a gente está analisando, é importante a gente rastrear mesmo de onde veio, por que veio. Então, essa troca que a gente tem com os suprimentos, com o comercial, então a obra, normalmente a obra que identifica, mas às vezes é os suprimentos, quando identificar um prejuízo, antes de mandar para aprovação, converse com o comercial, converse com os suprimentos, vê possibilidades de diminuir aquilo, para, enfim, quando chegar para aprovação do diretório, chegar o mais estressado possível para que eles possam simplesmente analisar e falar, pessoal, realmente vocês fizeram um bom trabalho aqui, ok, e aprovado. Mas que não tem que ficar rodando e, mas já falou com o comercial, mas já falou com o suprimento, mas já verificou outra alternativa. Então, a ideia é que a gente realmente pare, olhe e verifique outras alternativas antes de chegar e falar, não, isso aqui é um prejuízo consolidado, não tem jeito, vamos ter que fazer. E, antes de executar. Então, isso daí pode até ser um aditivo com o cliente. A gente tem que fazer uma análise bem detalhada, porque a gente pode até pleitear um aditivo depois. Então, é muito importante a gente fazer essa análise, não fazer correndo, a gente tem que fazer uma coisa bem estruturada mesmo, porque o prejuízo é da GPE como um todo, né? Então, a gente tem que se preocupar com a empresa que a gente trabalha. Pode falar, Max. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu acho que só queria reforçar o ponto aí que o Matheus e a Ana colocou, que é o seguinte. Prejuízo é um desvio de custo em relação ao previsto no orçamento. Esse prejuízo, basicamente, ele pode ter uma natureza de um erro de escopo, um erro de preço ou um retrabalho, perfeito? Ou um retrabalho, ou seja, o escopo estava lá, estava previsto e vai se gastar mais daquele material. O que é retrabalho é um prejuízo de obra. O que é retrabalho é um prejuízo de obra. O que é preço também, uma vez a obra já começou e a obra já avançou, normalmente ele é de obra e, salvo no início da obra, ou por um erro de orçamento, ele é do comercial.
E o que é de escopo, ele é do comercial. Assim, está previsto executar um escopo, esse escopo não está orçado. Isso é um problema do comercial. É importante saber isso, por quê? Do que é estouro de obra, que normalmente é preço ou retrabalho, contratar uma empresa para fazer 2 vezes, contratar um equipamento porque está agora sem prazo, contratar uma equipe de limpeza porque agora o contrato estendeu, contratar mais proteção, contratar mais, porque tudo isso é retrabalho, é muito importante, além da análise de custo, e ver se a gente não consegue cobrar isso do cliente via aditivo, porque às vezes o teu custo indireto você consumiu ele fazendo o aditivo. Então, assim, às vezes você não pediu mais material de proteção, mas esqueceu de pedir esse material de proteção para fazer o aditivo que você fechou. Mas o que é de obra é importante. Além da análise, se de fato o custo é esse, além da análise, se a gente não consegue cobrar o cliente no aditivo, é importante uma validação com a obra. Então, é importante que o gerente, o Guilherme, e o diretor de obra valide, o André. Então, até para quando vem um estouro de obra, de custo de obra, que essencialmente é retrabalho e o preço, é importante a obra, o diretor de obra, já aprovar antes. Porque assim, vai vir para mim ou para o Dário, a gente não consegue aprovar, analisar. Ah, precisa de mais de material de proteção. Ah, precisa de mais de área de máquina. Ah, precisa... Cara, isso é estouro de obra. Quando é de escopo, esse escopo não está contratado, isso é um estouro do comercial. Com um detalhe, isso pode não estar contratado nem com a gente, GPE, e aí ele deixa de ser um estouro e passa a ser uma possibilidade de aditivo, cito agora sonda, quadros e cabos, ou ele pode ser de fato um estouro. Tinha um projeto, tinha uma lista, o comercial comeu essa bola. Aí é importante o comercial antes aprovar. Então, vocês precisam ir atrás aí do analista coordenador que fechou a obra, conversar com eles. O comercial vai ver de todas as formas se consegue cobrar isso através de um aditivo ou alguma coisa. E se não tiver e for realmente um erro, o gerente comercial precisa aprovar. Cara, foi erro e tal. Que aí vem para mim, eu aprovo antes do André. Você entendeu? Show. Eu ia até complementar o que o Max falou, na formalização para aprovação de 2 diretores. É muito importante que o André aprove primeiro essa ficha de estouro. Na verdade, ele precisa aprovar primeiro, porque foi o que o Max falou, né? A gente precisa da aprovação do André para depois seguir com a aprovação do Max ou do Dário. Isso. Ele tem que validar. Só reforçando. Quando o estouro é obra, a obra precisa aprovar antes. Quando certo. O estouro é comercial, o comercial precisa aprovar antes. Porque da mesma forma, o André não vai conseguir ver. Puta, cara, Max, Tiagão, Ian, cara, se vira lá com o cliente. Esse negócio está contratado ou não está contratado? Não vai ser a obra que vai conseguir dizer está contratado ou não está contratado. Entendi. E aí, após essa aprovação, a gente faz o lançamento no Cienge. E depois do lançamento, isso vai aparecer já no painel. E a gente também tem um controle de fichas de planilha por obra. Até nesse ponto aí, a gente tem um modelo no Academy e já está também no painel de resultados, no nosso modelo padrão, uma ficha de controle de estouros, de análise de prejuízo. Então, a cada análise de prejuízo, é importante que a gente envie também esse resumo. Se vocês quiserem, tá lá no Academy, é só pegar no nosso modelo lá de análise de prejuízo, tá junto lá um resumo. Já era uma aba ali no painel, que a gente às vezes ignorava, mas tá ali no painel também. E fora isso, os suprimentos também faz o controle deles ali na hora de lançar, né? Então, no Cienge. Deixa o Pablo quer falar também. Pode falar, Pablo. Pablo? Oi, você está me ouvindo agora? Desculpa. Sim. Só para questão de eficiência, a gente está, às vezes, com os prazos elevados de análise. Então, acho que é bem importante a gente tem uns 3 ou 4 dias, mais ou menos, para fazer
conversar com o comercial e chegar num bom tempo, negociar. Então, o nosso trabalho aqui, suprimentos, depende muito de prazo também, para chegar na obra a tempo e para a gente conseguir economizar. Prazo é uma coisa muito importante para a economia, no fim das contas, porque senão a gente tem que pegar nos lugares mais caros e não tem tempo de fazer um mapa de cotação, enfim. Era importante a gente definir um prazo para envio, uma análise antecipada e um prazo para aprovação também. A gente teve alguns impactos aí até, porque às vezes demora um pouquinho para aprovar também, o Dario está online, o Bruno e o André. Era importante a gente receber essa aprovação, acho que até 3 dias, dependendo do nível do estouro, porque ajuda bastante nessa questão dos suprimentos aqui. Eu acho que o prazo maior é o prazo para a gente trabalhar em cima desse estouro, né? Porque além de chegar um estouro para a gente tem que verificar com a obra, verificar com o comercial, a gente também tem que procurar alternativas para a gente diminuir o máximo esse estouro. Então, o suprimentos também trabalha em cima disso. Então, a gente precisa realmente desse prazo, por isso que a análise de prejuízo tem que ser bem estruturada, para a gente conseguir trabalhar em cima dela, né? Não de ontem para ontem, de hoje para hoje. Eu entendo a necessidade da obra, porque às vezes a gente está correndo, a gente precisa cumprir com o prazo, mas a gente também tem que ter uma atenção especial nessa parte aí do prejuízo. Esse controle de fichas de planilha por obra, a gente também faz nos suprimentos, para a gente ter a numeração, o estouro, o valor, a aprovação, para a gente também fazer aquela análise posteriormente, no final da obra, e a gente ter esse controle maior aí e diminuir o máximo o prejuízo. Agora eu vou passar para a análise de economia. Só uma introdução aí, antes de passar. A gente vê hoje que a análise de prejuízo é um item que está consolidado. E da mesma forma que tem algumas dúvidas ainda, a gente ainda está afinando, mesmo que esteja consolidado, o próximo item, que é a análise de economia, é claro, é um item que a gente já está aplicando também, mas ao longo do processo é normal que a gente vá lapidando. Mas já é um item, a gente já montou um processo, veio dos suprimentos, isso, então até agradecer aí Pamela, Ana, Pablo, Elias, que trouxeram essa necessidade, viram essa oportunidade aí da gente melhorar os processos. Então, é um processo que a gente está iniciando aí e tem tudo para dar certo, e a gente conta com a colaboração de todos aí para segui-lo, né? Se alguém tiver alguma dúvida também na questão do preenchimento da análise de prejuízo, pode chamar a gente aqui também no escritório, ou o pessoal de suprimentos, ou o Matheus, que a gente já ajuda também nessa parte. Análise de economia. O processo de análise de economia que a gente está aplicando hoje, o que a gente faz? A gente faz a verificação do escopo para fazer o travamento das linhas. As linhas a gente já está travando no Cienge. Ela já aparece no custo por nível, porém, quando você vai fazer uma solicitação ou vai enviar para contrato, você não consegue puxar essa linha, buscar essa linha para fazer pedido ou contrato. Então, a verificação do escopo para travamento da linha é feito como? Pedidos macros e contratos lançados no Cienge. A gente tem um pedido macro, sobrou uma verba, a gente já trava a linha. Contratos alocados nas linhas. Já vem pré-fechado do comercial. Sobrou uma verba, a gente já trava a linha. Os suprimentos, ele vai fazer essa formalização por e-mail, desse travamento das linhas, vai detalhar cada linha travada, e a gente também faz uma planilha de controle por obra, com a numeração, economia e valor, para a gente também ter essas linhas já de economia fixadas no painel. Caso seja necessário a utilização da economia, não tem que ser necessário, né? Se a gente já fechou, não tem que usar, mas caso seja necessário, a gente tem que pedir autorização dos diretores para a liberação da linha. Até um item aí que dá... A gente já faz esse exercício aí quinzenalmente para fazer o verbo a contratar do painel de resultados. Então, basicamente, a gente está alinhando suprimentos, obra, planejamento aqui, e a gente tem aquele item ali dado como economia, ele vai ser uma economia, a não ser que ele seja destravado pela aprovação. Então, uma vez que a gente contratou todo o cimento da obra, e a gente teve uma economia, sei lá, seja ela R$500, R$5.000, vai estar lá na linha do Cienge como verba disponível, mas a gente não pode utilizar, por quê? Porque é uma economia, então a gente não colocaria que a gente vai contratar mais cimento se a gente já
comprou o cimento toda a obra. Então, uma vez que eu terminei fiz o pedido macro de cimento e sobrou alguma coisa, aquilo vai ser travado como economia, e para a liberação a gente vai ter que solicitar a aprovação dos 2 diretores aí também. Alguém levantou a mão? Stefano, eu tinha levantado, o André. Eu levantei só para um ponto importante. Acho que para contratação isso aí é importante. Certo. Tá travando. Travou. A obra foi lá e contratou o escopo de Castilho. Sobrou lá uma verba aquela verba não está disponível mais. Então, se você contratou o Castilho e sobrou 20 mil, não tem para você gastar esses 20 mil. O escopo já está contratado. Se você for usar esses 20 mil, tem gente que vai pensar, não, mas eu tenho essa verba disponível. Não, você não tem. Se você contratou um negócio, agora você quer consumir essa economia, o que aconteceu? Você orçou errado, você contratou errado, você contratou o escopo faltando coisa. Então tem que mandar a planilha para poder ser analisada e ser aprovada ou não a utilização desse recurso. Então, à medida que você fechou o contrato, assume-se que o escopo está contratado e não tem sentido você deixar uma verba disponível no escopo que já foi fechado. Exatamente. Alguém levantou a mão? Pode falar, Pamela. Tá dando para me ouvir? Não, tá um pouquinho baixo. Bem baixo. Tá bem baixinho. Tá melhor? Tá. Então, não, é exatamente isso que o André falou. Acho que o André conseguiu explicar isso claramente. Eu vou até falar um pouco aqui sobre, rapidinho, tá? Sobre a obra do Itaquá. Quando a gente fechou os contratos, eu fiz esse convite até para o Paulo, né? Eu falei, Paulo, se a gente já fechou tudo de elétrica e a gente não vai comprar mais nada. Primeiro, se a gente fecha com fornecedor, material e mão de obra, tudo que foi apropriado e o que sobrou, já entendo que eu não tenho mais que usar, porque eu fechei material e mão de obra. Então, eu não tenho que comprar nada, porque é responsabilidade do fornecedor. Então, se sobrou lá 5 mil na linha de elétrica, essa linha ela tem que ser travada. Né? Se acontecer uma situação de, como aconteceu, um exemplo lá no Itaquá também, eu estou usando exemplo aqui recentes, né? Porque acho que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. Itaquá a gente pediu louças e metais, e aí depois acabou que apareceu mais alguma coisa. E aí a gente teve que entender o que era estouro e o que era que a gente realmente não conseguiu visualizar ali no saving. Então, assim, o que a gente não conseguiu visualizar no saving, isso a gente tem que comunicar, né, e fazer essa solicitação. E o que não está no saving, a gente vai fazer uma análise de prejuízo referente a isso. Então, é mais nesse sentido. Eu acho que o de mão de obra está bem fácil, assim, da gente entender, né? Se a gente fechou mão de obra e material e a gente simplesmente já fez o contrato, o que sobrou lá a gente realmente tem que travar. Isso é uma maneira da gente inibir a galera de achar que essa linha ela está sobrando e ela está disponível, porque ela não está disponível. Entendeu? Isso é uma economia de uma coisa que a gente está fechando. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes, a gente tem experiências de ter uma verba numa linha e a pessoa achar que tem dinheiro lá para ela usar. Não, ela não tem. Você fechou toda a mão de obra de elétrica e material. Aí você quer comprar cimento e quer apropriar na linha de elétrica? Tá errado. Então, isso é uma maneira da gente começar a mapear também as coisas que a gente está vendo que está errado, sabe? De começar a limitar as coisas. Isso para a empresa também traz um super crescimento, né? Da gente começar a entender onde que está o X da questão, onde que a gente precisa evoluir, onde a gente não está indo bem, sabe? É uma maneira da gente conseguir mapear as coisas como elas estão acontecendo. Só complementando também, assim como o prejuízo é da GPE, a economia também é da GPE. Então, fechou o escopo, economia. Fechou o pedido macro, economia. A verba ela não está disponível para uso na obra, a não ser que tenha alguma justificativa e a gente precisa fazer o destravamento dessa linha. A gente tem que solicitar autorização dos diretores para fazer essa liberação. Legal. Primeiro, parabenizar aí o time Suprimentos. Não sei se foi... Eu sei que começou na obra da Pamela, mas não sei se foi a Pamela também sozinha, então parabenizar todo o time aí. E o que eu acho foi uma das... Eu acho que depois da análise de prejuízo, a análise de economia foi, eu acho, um outro grande processo que a GPE implementou.
E todo o processo ele é precedido por anos de dores, né? Uhum. E que era uma coisa comum, jogo limpo aqui em toda a obra GPE. A gente ia economizando em algum grupo, e aquele grupo ia virando uma caixa d'água, e depois a gente ia lá e sangrava a caixa d'água. O porquê que a gente passou a querer gerenciar essa caixa d'água? Por uma questão simples. A gente achava que a caixa d'água com 50 mil reais de folga era suficiente, e aí a gente não tinha uma preocupação correta de apropriar os prejuízos, que às vezes era um aditivo para ser cobrado, às vezes era um escopo não vendido, às vezes era um desconto do fornecedor, e esses 50 mil reais acabava. E aí era 100 mil. Então, vocês lembram aqueles painéis que vinham assim, ó, 90%, 100%, 100%, 100%, 100%. Em um mês o painel sai de 100%, 80%, 70%, 60%, 50%, que é onde essa caixa d'água passa a ser utilizada. Então, assim, esse é um grande ponto, porque o grande sentido dele é o que é prejuízo, a gente vai apropriar. Gente, assim, tem coisas que a gente aprova no mesmo dia, porque a Ana, a Pamela, vai e deixa a gente louco, entendeu? Assim, a gente analisa e aprova no mesmo dia. Então, a gente faz também questão que a análise de prejuízo, ela não seja também um negócio assim, ela seja correta, mas ela também não seja burocrática. Para que a gente também possa implementar a análise de economia. Para que a gente possa, na data de hoje, fechar o custo e falar, não, o que eu executei está contratado e eu só paguei aquilo que está executado. Exatamente. Só para complementar, essa parte da análise de economia começou na obra do Sonda, mas a Pamela criou a análise de economia, foi uma outra... É basicamente a ficha de estouro, mas ela é uma análise de economia também, com as justificativas, que é um material bem legal, que o Matheus também vai colocar no Academy. Não sei se ainda... Já está? Ainda não. O Matheus também vai colocar no Academy. Alguém levantou a mão? A Pamela está com a mão levantada. Acho que a Pamela não baixou. As do som das primeiras não foi nenhum documento, na verdade, foi alguns e-mails que eu mandei apontando as linhas que eu economizei. Depois veio a ideia do travamento aí, que o Elias falou que já tinha essa possibilidade. É importante pontuar que tem um caso específico do Sonda, quando a gente não sabe o que é a linha, se a linha está perdida ali tem valor, e a gente não sabe o que é esse escopo, ou foi alguma coisa errada, é importante pontuar isso também. Tem alguns casos que aconteceram assim no Sonda também, que a gente não sabe, que a gente não pode usar para outra coisa. Então é importante ver isso. E tem o caso de reengenharia também, né? Do caso de reengenharia também é bem importante. Basicamente, essa linha que o Pablo falou é o que a gente já fazia lá na hora de fazer o painel de resultados. No verbo a contratar, tem algum escopo que, porventura, o cliente pode pedir crédito, ou pode, por um acaso, a gente não sabe se vai utilizar ou não, a gente considera que vai gastar ela, mas não pode apropriar nada nela, justamente porque a gente ainda não tem essa definição, né? Acho que esse ponto aí é importante ser dito também. Fala, cara. O item importante depois a gente vê como é que vai ser formalizada a questão de troca de escopo. Porque aqui, por exemplo, a gente tem muito escopo que vai ser trocado, por exemplo, comovente, saiu, que vai virar crédito de outras coisas. A gente tem que formalizar isso no sistema para isso ficar redondo, não virar outra coisa, e também poder ser gasto e, enfim, gerar menos transtorno para todo mundo. Isso aí até foi um ponto que a gente teve algumas lições aprendidas lá do Flores também, né, Camila? Que teve vários créditos e débitos, muitos escopos que saíram e, por exemplo, um ACM virou drywall virou ACM. Engenharia. E aí, quando a gente trocava aquilo ali e lançava uma linha de drywall no ACM, às vezes a gente acabava perdendo o histórico daquilo ali, né? Então, é importante, a gente tem mecanismos no cliente que deixam a gente fazer isso, e é importante a gente estar alinhando ali para definir processinho. O Elias, você quer complementar essa parte? Não sei se o Elias já... Não, Elias tinha um compromisso. Tô aqui. Não, Elias tinha um tô compromisso. vindo aqui, tô aqui, minha carequinha tá aqui. O Paulo levantou a mão aí, deixa o Paulo falar, por favor. Não, só aproveitando o que a Camila mencionou sobre
sobre histórico de crédito e débito, um grande exemplo foi o que aconteceu em Itaquá. Né? Itaquá começou com o escopo inicial, foi totalmente alterado, e na reta final teve-se algumas linhas que até então não iriam ser utilizadas, e acabou tendo que ser convertida para outras atividades. Uma maneira que a gente pode atrelar isso aí, geralmente a gente faz a linha de apropriação. Então, todo e-mail trocado, quando vai fazer o contrato ou adicional, a gente faz, né, o custo por nível dentro daquela atualidade, né, daquela data X, e você menciona a linha sabendo o histórico. Então, às vezes, quando vai puxar o painel, tá lá, vamos dar um exemplo, né? Atividade de certificação da rede de dados. Foi adicionado R$10.000 do empreiteira Dutra, que é civil. Tem esse histórico. Qual é o adicional? R$10.000? Tem seu contrato, você sabe R$10.000 e sabe para que o foco para que foi. Mas pode-se criar um sistema, né, para poder tá atrelando isso aí, tendo histórico. Mas o importante é ter o histórico. Então, tendo o histórico, a gente consegue saber para que cada linha foi destinada, principalmente em obras de tiro curto ou quando envolve crédito e débito, que é o caso de Itaquá, que também foi um grande aprendizado aí, é algo que a gente pode levar como um carro-chefe, planilhar, colocar as linhas que foram destinadas para tais serviços, para a gente ter o histórico dentro do centro de custo, né, da obra. Mais alguém levantou? Não, acho que é isso. Mais alguém? Experiência? Eu tenho umas colocações aqui. Eu acho que esse é um processo de melhoria contínua, né? Como o Max falou, a gente está estruturando, né? Mas o foco maior aqui é a gente entender que a economia ela vai ser tratada assim como a análise de prejuízo, tá? Então, acho que isso é o carro-chefe aqui. A gente colocou, sim, algumas apropriações, colocou a análise de prejuízo, que está bem estruturada, e a economia. Algumas perguntas eu imaginava que viria. Como não vieram, eu já vou saná-las sem mesmo ter visto. Tá, por que 2 diretores? Porque, assim como a análise de custo, a gente precisa entender o porquê que era uma economia e não é mais. Então, assim, eu tenho lá 10 sacos de cimento, colocar 100 sacos de cimento, a gente comprou 100 sacos de cimento num preço X, na quantidade X, batemos a quantidade, reduzimos o valor, é economia de valor. Economia de valor. Então, assim, a gente precisa deixar algumas coisas claras. Os suprimentos fez um trabalho, negociou, cotou, negociou e fez um pedido abaixo do saving. É uma economia da GPA Construtora, do projeto, sim, mas da GPA Construtora. Então, o que eu quero dizer com isso? A mesma forma que a gente trata a análise de prejuízo com a direção, com toda uma discussão entre suprimentos, obra e comercial, o ganho também precisa ser discutido, e não estava sendo isso. Então, a gente viu algumas reuniões com algumas colocações, o que a gente colocou na linha tal, foi aprovado, então, assim, quem vai fazer esse travamento? Normalmente eu vou fazer esse travamento, eu tenho a senha para fazer os travamentos. Para qualquer destravamento, eu vou precisar das autorizações do Dário, do André e do Max. Logicamente que o André vai estar mais à frente, assim como a de prejuízo também, e acredito que o Max também, mas é importante que o Dário tenha esse conhecimento, né, do processo num todo. É um processo que a gente já estava trabalhando internamente já há muitos anos, né, a gente tinha falado, e chegou o momento da gente virar a chave, tá? A chave já foi virada, começou sim no Sonda, já o Itaquá também teve um grande resultado, e para os próximos projetos essa é a ideia, tá? Então, assim, essa linha aparece no saving, tá? Se você quiser mostrar uma prática, Ana, aparece no saving a linha, mas você não consegue solicitar material nessa linha e muito menos atrelar um contrato, tá? Mas a linha está ali, está em evidência ali. Porra, mas a linha está aqui, eu não consigo mudar? Porra, você vai ficar apertando ali e você não vai conseguir. Por quê? Essa linha é uma linha de economia. Então, ela precisa ter uma análise para a liberação. E não vai ser ligando para os suprimentos, ligando para a Ana, ou para a Pamela, ou para o Pablo, ou para a Jaqueline, qualquer um de nós, que essa linha vai ser destravada. Então, vai ter que ser um processo. Pô, mas se não liberar a linha, vai dar BO aqui, que o material não vai chegar. Cara, vai dar BO. Então, assim, a gente tem que começar a colocar essas urgências como processo e planejamento, senão a gente não vai sair da urgência nunca, tá? Para os suprimentos, a palavra chamada pedidos macros, tá? Já aconteceu no Itaquá, beleza, no Sonda também já aconteceu, e é um projeto para os suprimentos de curto, médio e longo prazo.
Então, assim, cara, Atlanta, ela vai atender a gente numa emergência. Isso é um treinamento lá do ano passado. Não é emergência. Onde é que nós vamos comprar cimento? Na Votorantim. Onde é que nós vamos comprar areia? Não vamos comprar areia ensacada na Atlanta, não. Vamos comprar um fabricante específico, assim como o bloco, assim como todos os itens, todos os materiais. Tá? A questão chamada de reengenharia, até um processo que o André trouxe hoje no grupo, que foi muito bem discutido, muito bem desenhado, quando eu tenho um exemplo de uma cantoneira aí do Sonda. Ele fez uma reengenharia e mudou a cantoneira. Ele já tem uma economia dessa reengenharia. E aí faltou o silicone. Então, o que a gente definiu? O pessoal fez aí uma análise de economia, de dentro que foi feita uma reengenharia, tá? Foi feita essa economia, e através dessa economia, ele conseguiu colocar o silicone. E após essa análise, com a aprovação, a gente travou a linha. Então tá, esse seria item de engenharia. Nós não vamos abrir mas toda reengenharia eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. O processo é novo, ele vai ser, sim, rediscutido algumas vezes, ele vai ser muito tempo de maturação, né? A solicitação de materiais, o Dário sabe bem aí, a gente demorou quase 3 anos, 4 anos, e hoje a gente está discutindo outras coisas assim. Então, assim, não é um processo que já está pronto, mas ele vai ser redesenhado se necessário. Então, vale muito a gente colocar isso daqui. Se quem tiver dúvida, por favor, levante a mão, se posicione, para a gente tirar essas dúvidas. E a Ana vai fazer um exemplo prático aqui. Por quê? A análise de economia, ela vai ser tratada como análise de prejuízo. Então, eu vou deixar bem claro aqui. Quem vai fazer esses travamentos? Eu tenho a senha, eu consigo fazer esse travamento. Quem consegue destravar? Eu. Ninguém dos suprimentos consegue travar e destravar. Por que está centralizado isso? Porque está centralizado isso. Assim como a aprovação de pedido, e eu aprovo os pedidos, eu aprovo os contratos, valido as verbas, eu vou validar também as economias. Então, a gente vai trazer isso, tendo essa visão de suprimentos e do financeiro hoje, a gente está trazendo esse ganho para a GPA Construtora, que no final a gente quer, sim, colocar um BDI lá de 100 e chegar a 110, 120, e ter outros tipos de discussão, entendeu? Fala aí, Brian. Rapidinho, cheguei um pouquinho depois aqui, mas só um ponto que me incomoda, assim, me incomoda no sentido de parecer que trava o processo, de centralizar em uma única pessoa. Vai que você está doente, vai que você não pode, vai que você está fazendo alguma coisa, estando centralizado em uma pessoa só, trava o processo, em vez de ajudar, atrapalha. Acho que tem que ter um backup. A princípio, sim. Em qualquer novidade, eu aciono a Ana. Tá? A princípio, eu estou fazendo esse travamento. A Ana, eu vou passar as coordenadas para a Ana também. Né? A gente está aí fazendo esse trabalho para coordenação para a Ana, então é necessário também que ela já tenha essa responsabilidade dentro do custo, né? E a gente passa para ela, sim, também essa análise aí. No primeiro momento sou eu, mas a gente vai distinguir, sim, e disseminar para a Ana também fazer esse travamento. Tiago? Oi, uma pergunta. Tô sem voz. Se a linha não tiver economia e contratar pela verba, ninguém tem que aprovar? Não. Tá dentro da verba, já segue o jogo. Tanto dentro da verba, ela bateu o save, não tem o que a gente discutir. Acima disso, é um estouro, a gente entra numa discussão. Não, acima é estouro, mas eu entendi assim, a economia precisa ser aprovada e contratar na verba não precisa ser aprovado. Eu acho um pouco esquisito, porque vai até... Se a obra tiver naquela pressa toda mesmo e precisar aprovar o item, capaz de nem querer economizar, contrata na verba e pronto. Eu não sei se isso gera um ambiente de ok para gerar as economias. Eu sei que assim, o objetivo é gerar economias. Eu só não sei se o processo de travar a economia colabora para isso. Tiago, até vou responder essa aí. A ideia de travar é travar o que você já economizou. Então, se você precisar utilizar o que você já economizou, aí sim você precisa de aprovação. Mas ninguém, não é tipo, aprovar para contratar mais baixo. Aconteceu isso lá em Itaquá. A Pamela até mencionou que no levantamento de louças e metais, em loco precisava-se de mais louça e metal. A linha estava travada, foi apresentada a economia, e aí, processo interno, reabriu-se a linha para poder estar comprando o restante do material que não tinha sido levantado.
Entendi. Acho que o André levantou a mão aí também. Mas entendi, sim. Obrigado pelo esclarecimento. Não, só para delimitar a responsabilidade, que esse negócio de Itaquá, a gente pode falar porque deu um puta resultado lá, e graças ao Paulo, ao Nelson, ao Valdeci e a Pâmela, então a gente pode falar. Deu um pouco de estresse esse negócio da louças e metais, porque a gente quantificou, comprou as louças e metais, e depois, no meio da obra, descobri que precisaria comprar, sei lá, mais 2 tanques. E aí a obra pensou, cara, isso aí é uma análise de prejuízo do comercial, porque esses 2 tanques não estavam no orçamento e estavam no projeto. Só que não, tipo, ele é um erro de obra. Se a gente parou, sentou, olhou os projetos, comprou os materiais, descobriu depois que o material chegou que faltavam mais 2 louças, aí já não é erro do comercial, é erro de obra. Quem vai ter que justificar somos nós, né? Então, assim, uma coisa é fazer uma análise de prejuízo quando você está negociando um monte de louça junta. Outra coisa é você fazer uma negociação uma análise, uma negociação, você tem que comprar um tanque, que só o custo do frete já é mais caro que o tanque em si. Então, gerou um pouco de burburinho, mas a premissa também é essa. A gente tem que fazer double check, a gente tem que conferir, puta, se são 5 portas, vamos ver se são 5 mesmo. Se for 6, e a gente não contratou ainda, e não está no orçamento, aí o comercial tem que ver, verificar, a gente vê se é aditivo, se não é o que aconteceu, e aí é do comercial. Se a gente já pediu as portas e depois viu que faltou 1, 2, aí já é erro nosso, quem vai ter que se justificar somos nós, que a gente fez uma compra e não verificou as quantidades. Ayrton, levantou a mão? Não, é só uma dúvida, até para o André e para o Paulo. E a velocidade que vocês levaram para fazer isso? Porque provavelmente se foi tanque, por exemplo, você já estava na entrega da obra. Mas como foi essa velocidade? Eu acho que é talvez o que mais pegue é até você enxergar isso e passar nesse processo rápido. Não, para mim hoje em dia é diferente, que eu estou na obra mais longa, mas na velocidade da obra que você faz, 30 Foi dias. mais ou menos isso. Aí quando é literalmente, tipo, superou o processo, dá-se o próximo passo. Infelizmente, o quantitativo que tinha no saving não batia com o de hidráulica, que era um lavatório na copa e um tanque que teoricamente daria-se para reaproveitar, porém estava em péssimo estado. E a gente seguiu o que tinha e acabou passando esses 2 itens aí. E eu digitei errado o número de vasos. Depois eu fui fazer um double check e vi que tinha digitado o número de vasos errado. E foi o que você falou na velocidade, mas foi o que o André falou, foi um erro de obra e acabou, a gente acabou tendo que arcar com isso. Mas a velocidade da obra também influencia muito. Né, não, Paulo, mas até a velocidade que eu falo assim, não na conferência, na hora de pedir, eu falo assim, depois de que você verificou o erro, até passar para os suprimentos, até passar pela diretoria, até liberar no sistema e chegar o tanque de novo na obra. Foi rápido. Eu falando aqui, eu já estou imaginando pela foi rápido. Posso falar rapidinho? Acho que a Pâmela pode falar também. A gente... Está muito mais integrado. A Ana, a Pâmela pode falar. A gente tem análise de prejuízo todo dia não, mas de obras diferentes todo dia. Então, independente se a obra é 30, 60, 120 igual o Sonda, o suprimento está aqui para auxiliar vocês no processo certo. Cara, seguir o processo, precisa urgente, a gente vai correr aqui, vai dar o sangue para o negócio chegar na obra. Vocês têm que estar com esse pensamento. O pessoal está todo mundo engajado aqui, o negócio o processo é difícil, vai demorar. Cara, não vai, o Bruno corre, o André corre para aprovar, e a gente está correndo aqui para entregar na obra também o mais rápido possível. A Ana teve com o Silver Tape, acho que entregar material todo dia com a análise chegando já. Material saindo do fornecedor para chegar na obra, análise rodando ainda. Então a gente está aqui para dar esse suporte. Os primeiros estão aqui para fazer. Não é para acontecer sempre não, viu, Paulo? Tem que fazer antes. Sempre não, mas... Entendi, não. Porque até falando aqui, Pablo, eu estava imaginando até mais longo, como o pessoal, o Matheus falou aí, a gente tem que analisar todos os pontos rápido, também, bem rápido, muito mais rápido que eu estava imaginando aqui. Estava imaginando um processo mais longo. Pode falar, André. Foi o mais difícil dessa parte aí desse tanque que faltou? Convencer a Pâmela que ia ter que gastar um pouco da economia que ela tinha conseguido fazer nas negociações. Foi o mais difícil. Não tá fácil não, gente. Não tá fácil não. Aqui, velho. Vamos ter que usar o trabalho que você fez aí, conseguir economizar, vamos ter que gastar um pouquinho dele. É a parte mais difícil, velho. Fomos xingados pra caramba. Entendi. Tá fácil, mas nem tanto, viu, gente? Mas acho que mostra aí, Ana. Deixa eu só fazer aqui
Fazer pela solicitação? É uma Mostra no custo por nível primeiro, só para a gente mostrar que no custo por nível está normal. E aí a gente vai na solicitação aí, ó. É uma solicitação normal. O Pablo não passou aqui uma unidade construtiva para a gente fazer um teste. Quando você vai vincular a linha na solicitação, ela já aparece vermelhinha. Você não consegue selecionar, tá vendo? Essa tá travada. 7 janelas, 11,36. Ela aparece no custo por nível. 13 mil já está travado. E não dá para você vincular mais na solicitação. Toda vez que você consultar material para fazer solicitação e estiver travado, é porque o suprimento já fez esse travamento aí. Acho que deu para entender, né? Para apropriação de contrato é a mesma coisa. A gente vai receber a apropriação de contrato, quando a gente for subir, quando for subir, se a linha estiver travada, ela não vai subir no Cienge. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Se vocês quiserem complementar. Pode falar, Paulo. Gente, é só um jogo rápido, tá? Caixinha. Vamos dar um exemplo. Caixinha que sempre acontece na reta final, que é o correto, tá, gente? Na reta final da obra, né? Um exemplo, foi feita a contratação, a apropriação da elétrica. Tenho que comprar um componente elétrico, a linha não tem mais verba. É um item de 30, 40, 50 reais. Elétrica é do fornecedor, pô. Você comprou, é desconto no contrato dele. Sim, vou te dar um exemplo, mas é um item que não está mencionado, na linha e o cliente pede um filtro de linha. Uma situação. Aditivo. Vai estar na zoeira, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Não, o Paulo, eu entendi, na verdade, eu acho que assim, o ideal é a gente fica sempre no equilíbrio grande aqui de ter o controle e não burocratizar muito o processo. Eu acho que esse é sempre um equilíbrio que a gente tem que buscar e basicamente vai depender do dia a dia nosso aqui para a gente conseguir deixar isso mais simples. Então, por exemplo, seja um caixinha, ao invés de fazer uma aprovação de uma de 50, uma de 20 ou de 30 reais, consolida e faz uma aprovação única de 200, 300, 400 reais, que seja uma só. Então, o objetivo aqui é o máximo, por exemplo, as aprovações de prejuízo. Pô, a gente está aqui, a galera manda mensagem, a gente corre e tal e tudo mais, liga, agiliza, questiona quando tem que questionar, faz parte também, para a gente entender o que é, porque o objetivo disso, na verdade, é só a gente não deixar as coisas passarem no automático. É que a gente consiga passar, filtrar e analisar, para no próximo projeto a gente não cometer aquele erro de novo. Então, mas respondendo a questão específica do caixinha aí, eu acho que vai ser muito no bom senso aí da gente conseguir. Junta, a gente consolida, gera o valor que a gente precisa fazer e aprova de uma vez só. A ideia não é a gente ficar controlando de real em real, não é isso. Mas é só que a gente ter o e avançar, entendeu? É que eu ia citar o exemplo, vamos dar um exemplo. Foi contratado o Dutra para pintura. No scope, realmente, nem no comercial, eu estou dando um exemplo cliente GPE, tá? Foi citado, não tem mencionado pintura dos pilares, o exemplo. Então, em cortesia, a GPE resolve fazer. Essas linhas estão consumidas, certo? Não é erro de ninguém. Não é erro de ninguém. Então, é um exemplo atípico do que possa acontecer. Não, mas eu entendi a premissa. Até, eu estava brincando, viu, quando eu falei, mas esse tipo de item aí pode gerar um adicional com o cliente. Mas, da mesma forma aí, a gente tem um bom senso aí, mas o que a gente está buscando é que o processo ele seja seguido, vão ter exceções, vai analisar caso a caso, mas não é para ter. E é muito importante a gente fazer essas formalizações, viu, Paulo? A gente tem que deixar tudo bem formalizado, porque a gente precisa desse controle aí para não errar depois, ou a gente melhorar cada vez mais nesse caso, né? Não, sim, tanto que eu citei esse exemplo porque foi algo que realmente aconteceu em obra, e como o Max falou, o André está por dentro, mas é algo que pode acontecer. Não é erro de ninguém, porém é algo que precisa ser inserido, entendeu? O Max levantou a mão. Pode falar, Max. Levantei. O ponto é o seguinte,
toda vez que é comum a gente fazer, porque a gente também preza por um grande relacionamento com o cliente. Então, no final do dia, a gente não quer fazer uma obra só para o cliente, a gente quer fazer uma obra, depois outras. E é comum a gente ter que flexibilizar algum atendimento, que é um extra, mas que nós não vamos cobrar do cliente. O critério de decisão disso é importância do cliente, resultado que a obra tem, e custo e impacto que tem de fazer ou não esse favor. Só que um favor, que é um escopo extracontratual, ele precisa de autorização da empresa. Então, assim, e é importante, porque, assim, se vocês vão fazendo favor de graça, lá na frente, quando a gente for negociar, quando o Thiago for negociar com o cliente, o Thiago não vai saber que vocês fizeram favor de graça. O Thiago vai ficar na conta de vocês. E a gente vai perder a possibilidade de poder usar uma benfeitoria para fechar um contrato melhor. Então, mais um motivo para poder pedir a solicitação da liberação. Da mesma forma que a análise de prejuízo não é burocrática, a gente também cria esse processo para não ser burocrático. A Jaque tomou. Aqueles dois juntos ali. Só para falar que eu estou esperta nas caixinhas, viu? Já que não deixa passar nada. Vamos juntos, tá certo. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma sugestão? Eu acho que é importante aí pedir e deixar o canal aberto junto com o pessoal aí do seguinte: assim como a gente veio colocando alguns processos e otimizando e tudo mais, o objetivo é o quê? A gente vai colocar, vai girar feedback, dá para simplificar aqui, melhorar ali, ajustar aqui, tudo mais, etc. E você vai ser no dia a dia junto como que a gente melhora e implementa isso. Foi assim com todos os processos que a gente implementou lá atrás. Pedido de compra, solicitação de material, ficha de estouro e tudo mais, etc. O que é o objetivo, basicamente? A gente está todo mundo trabalhando na mesma página e dar um nível de transparência e previsibilidade para todo mundo. Acho que esse é o grande pano de fundo. Se der alguma coisa de melhoria e tudo mais, etc., pessoal, levanta a mão, aciona o Matheus, Elias, eu, todo mundo, e o Marcos, o André. Para a gente ver o trabalho. Exatamente, para a gente ir melhorar e, bacana, amadurecer o processo, daqui a pouco a gente vai para o próximo. Qual processo a gente vai amadurecer de novo? E assim que a empresa vai crescendo e todo mundo vai crescendo junto. Só para complementar, Udari, a gente também está com esse processo aí de melhoria contínua nos suprimentos, acho que o Elias pode até falar também, que a gente está melhorando e a gente aceita sugestões nas questões de melhorias dos nossos processos. A gente quer melhorar cada vez mais. Então, se tem alguma sugestão para fazer, a gente aceita a sugestão, aí a gente faz uma análise em cima disso e melhora cada vez mais e deixa todo mundo na mesma página. O time tá forte aqui, hein? Desabafo foi esse aí, rapaz. Quer falar alguma coisa, Elias, para complementar? Esse Pablo. Um minuto aí para você. Não. O processo está acontecendo assim, a gente já todas as terças-feiras a gente demora um pouquinho mais da nossa reunião, porque a gente faz a reunião de todas as obras e vai falando dos processos, das melhorias, né, o que a gente está trazendo para a GPE e para o setor num todo, né. Então, a gente está trabalhando bastante aqui, né, aproveitando que esse tempo aí a gente está estruturando aqui a área também, né, porque é interessante, novos processos, não estamos aqui querendo travar ninguém, querendo ficar aqui sentado aqui, mandando em tudo, não, a ideia é a gente trabalhar junto, tudo que foi falado aqui vai ser de comum acordo, tá, vai ser em comunicação com a obra, em comunicação com o comercial que está aqui do lado, tá, não é um processo que ele está sendo imposto aqui, jogado de qualquer maneira, não, ele tem um fundamento muito simples, muito óbvio, né, e a gente vai trazer um grande resultado quanto a isso. Eu acho que a questão é a interlocução entre as áreas, né? Acho que o processo está bem estruturado agora, está evoluindo, mas a comunicação ela precisa ser 100% diariamente. Olha, eu estou fazendo isso, legal, sempre em comum acordo. Um processo de faturamento, um pedido, uma medição, um contrato, que a obra gira bem, né? Então, essa evolução ela é contínua. E os processos, eles vão, às vezes vai ter um pequeno percalço ali, a gente vai, reestrutura de novo, faz um novo treinamento, e uma horinha aqui a gente ganha, a gente não perde nada. E vamos aí. O processo está sendo bem estruturado aí. Valeu, Ana. Obrigado pelo treinamento aí. Valeu. Boa.
Se tiverem alguma dúvida, gente, pode acionar a gente aqui no escritório também, Matheus, Suprimentos. Parabéns, Ana. A gente está aqui para ajudar. Valeu, Ana. Parabéns. Obrigado, Ana. Parabéns, parabéns. Valeu, galera. Obrigada, Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. é isso aí. Tchau, tchau. Daqui a pouco tá na cara, hein?